Ao vivo do julgamento do delegado que infelizmente se tornou assassino em 2020, matou a enteada e a própria esposa dentro de casa, tudo flagrado por câmeras de segurança. Pois bem, Douglas Bandeira está ao vivo conosco, Voz de Berrante está de volta, estou feliz demais, mas ele vai trazer informações sobre esse julgamento importante que há muito se esperava, Douglas. Toda a comunidade, paranaense e o cenário da segurança pública também está muito apreensivo por esse julgamento. É contigo. Lucas, muita gente esperando esse julgamento há 4 anos, essa é a grande verdade. A gente lembra que esse crime aconteceu lá em 2020, no bairro Santa Cândida, aqui em Curitiba, em um condomínio residencial, onde esse casal morava junto com a enteada, que infelizmente, a enteada do delegado, na verdade, que infelizmente perdeu a vida, e junto com uma criança dentro desta residência. Então foram 4 anos de muita espera, muita expectativa, e eu lembro a você, meu querido telespectador, que quando este caso aconteceu, muitas histórias apareceram porque a princípio ele tinha na verdade sido colocado, esse processo tinha sido colocado em segredo de justiça. Então uma casa que era toda monitorada por câmeras de segurança na parte interna, na parte externa, todo mundo querendo saber exatamente como tudo aconteceu, a dinâmica daquela situação, como ela aconteceu, nós não tínhamos essa imagem para mostrar para vocês, isso lá em 2020. Anos depois, este segredo de justiça foi quebrado, foi feita uma solicitação para que o segredo fosse quebrado. E aí sim essas imagens apareceram, e aí quando elas foram divulgadas à imprensa, a expectativa aumentou mais ainda, né? A forma como o delegado tirou a vida dessas duas chamou a atenção não apenas de Curitiba, como o estado inteiro, o país inteiro. Então hoje sim é um dia muito importante. E para a gente relembrar você como tudo aconteceu, como essas imagens foram gravadas, que tipo de discussão esse casal teve antes desse duplo assassinato acontecer, nós preparamos um VT, uma matéria especial contando essa história em detalhes e algumas novidades que apareceram no decorrer do processo, e na volta eu vou te contar como é que foi amanhã aqui em frente ao Tribunal de Justiça. Acompanhe. É um crime brutal, acho que na minha carreira eu nunca vi a imagem tão chocante, de uma mãe morrendo abraçada com uma filha. Unidas no nascimento e na morte. Maritza Guimarães de Souza e Ana Carolina de Souza morreram praticamente abraçadas, mortas por um homem que era acostumado a defender. Uma pessoa treinada para não agir com emoção, e cometer uma brutalidade dessa. Um delegado com amplo conhecimento em leis, processos criminais, hoje está envolvido em um, dessa vez como réu. Eric Buzetti, que antes era protagonista em matérias veiculadas na própria Rede Massa, hoje assume um outro papel, autor de um crime, filmado, divulgado e prestes a ser julgado. A família está em busca de justiça, Espera que seja a condenação com todo o rigor da lei, em todos os artigos citados e suas qualificadoras. E vocês sabem, essa história não é nova. Ela aconteceu em março de 2020 e rendeu ao delegado um indiciamento pesado. Duplo feminicídio. Segundo a denúncia do Ministério Público, Maritza e Ana Carolina não tiveram chance nenhuma de se defender. E ainda tem a qualificadora de motivo torpe. Eric Buzetti não aceitava os termos do fim da relação com a esposa. As imagens do circuito interno da casa demonstram que teve mais de 4 horas de discussão, Era sabido por todos que Maritza já estava relacionando documentos para o divórcio e que aquele casal já fazia algum tempo que estavam nesse processo para se divorciar. Autor e vítima moravam no bairro Santa Cândida, em Curitiba. Nesse condomínio, na residência, o monitoramento era constante e foi fundamental para entendermos cada passo do crime. Tudo começou com uma discussão com duração de algumas horas, até que Maritza, com alguns documentos e roupas, estava pronta para ir embora. Ana, curiosa, quando viu o que estava acontecendo, foi agredida e a mãe se revolta. É nesse momento que Maritza volta. Eric está armado. Os disparos atingem as duas. Ambas morreram deitadas no sofá. O delegado vai até o quarto da filha pequena, que está dormindo. Essa outra câmera mostra ele saindo com a criança nos braços, que fica com um vizinho. A polícia é acionada e Eric é preso em flagrante. De lá para cá foram 4 anos de muita espera, principalmente para amigos, familiares da Ana Carolina e da Maritza, até que o dia 8 de abril, uma segunda-feira, chegou.
Membros da defesa, membros da acusação, outros responsáveis, outras testemunhas, todos reunidos no júri. Uma grande expectativa, mas aí veio o adiamento. E por um motivo. Segundo a defesa de Eric, no dia 5 de abril, uma sexta-feira que antecedeu a data do julgamento, novos arquivos foram anexados no processo. A defesa, portanto, não teve tempo hábil para analisar. Um júri redesignado, né? Nós tivemos uma data e essa data foi redesignada. Então, a expectativa que todos os operadores do direito têm quando um grande julgamento se anuncia é de que o caso reúna condições suficientes para que o júri aconteça. Então, essa é a grande expectativa. Para essa segunda data do capítulo final, novas imagens foram divulgadas e a intenção é clara. A defesa quer tirar das costas do delegado o crime de feminicídio. E os registros mostram, em datas anteriores ao caso, momentos em família, cenas de tranquilidade, quando o delegado não demonstra qualquer comportamento agressivo. Nós temos ali, mais do que caracterizado, que tínhamos uma família, nós não tínhamos uma mulher que sofria qualquer tipo de violência, muito pelo contrário. Ela tinha, depois que a defesa trouxe as imagens, e essas imagens são muito importantes para contextualizar o cidadão jurado, de que nós não temos uma situação de feminicídio. Nós temos sim um homicídio que ocorreu porque emocionalmente ele foi tragado por essa desgraça. Viagens, descontração. Eric, por vezes, era o responsável por cuidar das crianças, ajudava em tarefas domésticas. Um pai, marido, padrasto, que se transformou. Por quê? O julgamento tem tudo para ser longo, muitas testemunhas, discussões, mas um fato: Eric deve ser condenado. Sairá do banco dos réus para o departamento penitenciário. A dúvida é: quantos anos de prisão rendem 2 vidas perdidas? 40 anos é possível que ele pegue. É uma expectativa, né, de justiça para Maritza. Pois é, gente, quantos anos, né? 2 vidas perdidas, quantos anos ele deve responder por isso? A doutora, inclusive, advogada de acusação, ela até comentou que ele pode até pegar 40 anos, isso se as qualificadoras de feminicídio forem mantidas nesse julgamento. Se por um acaso essas qualificadoras forem retiradas, essa pena pode cair para 20 anos aproximadamente. Eu lembro aqui você, inclusive, como é que foi a denúncia, né? Sim, é um duplo homicídio com as qualificadoras do feminicídio, do motivo torpe, da impossibilidade de capacidade da vítima e ainda do agravante. Nós temos um agravante nessas outras qualificadoras, que é Eric cometeu esse crime enquanto uma criança estava presente na casa, ou seja, possivelmente na frente de uma pessoa que era um descendente da Maritza, né? Ou seja, isso pode complicar ainda mais a vida deste delegado, que agora tem outro protagonismo, como nós falamos na matéria. E só para a gente situar como é que foi essa manhã. O Eric chegou aqui no Tribunal de Justiça, repito aqui, com aquela roupa do Departamento Penitenciário, aquele uniforme laranja, entrou pela porta lateral aqui do TJ, já foi lá para dentro, mas o julgamento de fato começou perto das 11 horas e 45 minutos. Das 9 até as 11h45 aconteceram algumas discussões, algumas orientações foram dadas. Enquanto isso, repito aqui para você o número de testemunhas, são 17 testemunhas que devem falar aqui, por isso que o tempo pode chegar a 4 dias de processo. 3 peritos, ou seja, a fala desses peritos pode demorar uma barbaridade. E ainda, dos 7 jurados que foram escolhidos, 5 homens, 2 mulheres, que devem ser ali os responsáveis por definir a vida do Eric. E quando os advogados começaram a chegar, a gente pegou uma entrevista deles para saber como é que está essa expectativa. E a primeira advogada que conversou com a nossa equipe de reportagem foi a doutora Luíse Matarassade, que está defendendo os direitos da Maritza nessa história. E ela continua afirmando: as qualificadoras, ou pelo menos a qualificadora de feminicídio, para ela deve ser mantida aqui no julgamento, e ela diz o porquê. A gente tem as imagens, as discussões, tudo leva a crer no feminicídio. Muito difícil derrubar a qualificadora. As provas são robustas, né? Muito difícil você ter um crime de feminicídio integralmente filmado. E foi o que aconteceu, né? Esse crime foi integralmente gravado. E o outro lado?
Nós temos, inclusive, a doutora Aline Vasconcelos, que faz parte da equipe do doutor Cláudio Taledoni, que está defendendo ali, portanto, são os advogados de defesa do delegado Eric Busetti. A doutora Aline Vasconcelos continua rebatendo essa história da qualificadora por feminicídio. Todos os advogados de defesa sabem que ele vai responder sim por esse homicídio, mas retirar a qualificadora praticamente é considerada uma vitória. E ela também fala o porquê dessa tentativa de retirada. Com base de que não ocorreu um feminicídio. Esse crime de maneira alguma ocorreu por uma vingança ou por um ódio do Eric referente ao gênero dessas duas pessoas. A expectativa é que a gente consiga retirar a ideia de feminicídio, porque esse feminicídio jamais ocorreu. E olha só, quando eu e o Ivan chegamos aqui no Tribunal do Júri, nós reparamos entre as chegadas do Eric Busetti, dos advogados, nós conferimos ali um grupo de pessoas e quando nós olhamos a camiseta dessas pessoas, estava lá a foto da Maritza Guimarães, a foto da Ana Carolina e, claro, nós imediatamente já identificamos como familiares e amigos dessas duas vítimas dessa história toda. Quando nós fomos conversar com essas duas pessoas, entre elas estava um homem, cabelos grisalhos, até com um rosto, né, triste pela situação, nós conversamos com esse homem e descobrimos que ele era o pai da Ana Carolina, a filha mais velha dele, fruto do casamento que ele teve com a Maritza já de alguns anos. Ele contou, na verdade, para nós que essa separação teria acontecido há aproximadamente 10 anos, até a data do crime, ou seja, ele ficou 10 anos, não com essa distância, mas 10 anos não com um convívio diário com a filha, então, portanto, a Ana Carolina conviveu com o Eric Busetti por 10 anos aproximadamente. E aí, quando ele conversou com a gente, claro que ele se preparou e muito para esse dia. Foram 4 anos de preparação, um preparo psicológico até para poder enfrentar todos os fatos e assistir essas imagens tão fortes, que são as imagens que mostram como a vida da filha dele foi retirada e da ex-esposa da mesma forma. O que ele mais está esperando aqui é, sim, ver o Eric Busetti sair do banco dos réus direto para o departamento penitenciário. Agora, por quantos anos? Veja aí. Eu tive que procurar ajuda psicológica, antidepressivo, para enfrentar isso daí. Eu nunca mais vou ver a minha filha. Isso não tem nada que traga ela de volta, é uma coisa horrível, assim, te dá aquela queimação e infelizmente eu não tenho o que fazer. Eu estou aqui em busca de justiça, né? Justiça dos homens. Espero que ele seja condenado com pena máxima, perca os seus poderes de delegado e seja exonerado da polícia, né? E olha só, gente, eu e Ivan estamos aqui na frente do Tribunal de Justiça. Enquanto isso, a Dani Sivieri está lá dentro acompanhando cada passo desse julgamento. Já recebo a informação que a primeira testemunha continua sendo questionada ali pelos responsáveis por esse julgamento. E daqui a pouco eu vou chamar a Dani Sivieri já para ela contar para nós o que essa testemunha está falando, o que foi abordado por ela, para você já ter essa informação dos primeiros passos deste capítulo final dessa história que está sendo acompanhado de perto aqui pela Rede Massa.